Olá, olá, novamente. Estamos aqui hoje para falar sobre teoria histórico-social. O que é a ZDP? Você conhece Vygotsky? Sou Aline Mendonça, graduada em Pedagogia, pós-graduada em Educação. Sou bacharel em Música, especializada em Educação Musical. Sou pesquisadora tanto na área da educação como nos processos cognitivos e na área musical. Falaremos aqui sobre Vygotsky, o seu pensamento. Um deles é a cultura e a cognição social. A ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Vygotsky também situou o papel da linguagem no desenvolvimento humano. Antes de mais nada, para a contribuição de meu trabalho, vou pedir que você deixe o seu like, a sua opinião e possa inserir os seus comentários. Assim, vou poder produzir mais vídeos que sejam de seu interesse. Vygotsky nasceu numa pequena cidade da Rússia em 1896, onde conviveu com a cultura judaica. Por ser de uma família de bom poder aquisitivo, teve bons tutores em seus primeiros anos de vida. Conseguiu vaga para fazer o curso de medicina por um período curto. Mudou para a faculdade de Direito, depois para História e Filosofia e, por fim, dedicou-se ao estudo da psicologia. Faleceu cedo, aos 37 anos, de tuberculose em 1934. Contudo, neste breve período de vida, produziu mais de 200 artigos científicos. Sua pesquisa destaca movimentos das funções psicológicas superiores, processos de pensamento, linguagem, memória, atenção, desenvolvimento das funções psíquicas no ser humano como um todo. Levi Vygotsky. Já pensou? Nesse meio tempo, eu não conseguiria produzir 200 artigos. É muito, né? O cara estudou muito e era inteligente. Pressupostos teóricos socio-interacionistas conceituados por Vygotsky. O desenvolvimento cognitivo da criança é socialmente nativo e ativo, onde se transforma infinitamente por meio das interações sociais. Linguagem é participativamente importante desde o nascimento, oriundos do uso de objetos de origem física e de origem simbólica. Pressupostos da teoria socio-interacionista. Um outro pressuposto. A fala acompanha todas as atividades em papéis específicos nessa fase, pois acompanha a mesma necessidade dos demais sentidos, olhos, mãos, ouvidos, por exemplo. Ao longo do desenvolvimento, Vygotsky afirma que a relação entre a fala e a ação se modifica em 3 etapas. De idade. Fala social até os 3 anos de idade. A fala acompanha as ações da criança de modo disperso e caótico, denuncia também suas limitações na procura por soluções. Ou seja, a criança precisa interagir com a fala para ver aprendizado, para ela se situar, enfim, em diversos aspectos. Fala egocêntrica social, 3 a 6 anos. A fala passa a preceder a ação. A fala possui a função de auxiliar o plano de ação já conhecido, mas não realizado. Fala interior, ela é após os 6 anos. A fala externa vai desaparecendo até tornar interna. Possui função de autorregulação ou de planejamento. Os processos de aprendizagem são encontrados em diversos processos cognitivos internos. Aquilo que a criança consegue fazer mediado por um adulto denuncia um processo de aprendizagem. Surge então a ZDP. O que é a ZDP? ZDP é a Zona de Desenvolvimento Proximal. A ZDP é a distância entre o desenvolvimento real da criança e o desenvolvimento potencial, aquilo que ela depois fará de uma maneira autônoma, sozinha, mas que a ZDP ela situa o processo durante o que ela já é capaz de desenvolver, que é o desenvolvimento
real, e o processo de aprendizagem que situa é onde ela faz acompanhada, mediada por alguém, mediada por um professor, por um tutor, por alguém que está conduzindo ela a ser potencializada, ou seja, é o desenvolvimento proximal. Então ela faz mediada por algo, ela consegue fazer mediada, auxiliada. Posteriormente, ela vai tendo essa aproximação cognitiva, posteriormente ela adquire autonomia. Desenvolvimento real é aquilo que a criança já é independente e consegue realizar sozinha, como falamos. O desenvolvimento potencial é aquilo que a criança consegue realizar mediada por um adulto ou um colega. E aí, tem-se o quê? Um ciclo tal como tem a assimilação e a acomodação. Você tem um desenvolvimento real primário, tá aqui, desenvolvimento real primário, o desenvolvimento mediado, e aí ela vai mediando, 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 o potencial, o real já vai modificando, ela já consegue fazer algo, já consegue, até que consegue fazer, ou seja, até adquirir um novo desenvolvimento real, aí ela vai sendo auxiliada novamente, 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 até conseguir de novo um novo desenvolvimento. Assim a criança vai se desenvolvendo os seus novos potenciais, novos desenvolvimentos reais, ou seja, aquilo que ela consegue fazer sozinha. A aprendizagem gera autonomia, segundo Vygotsky. A ZDP sinaliza ao professor o que a criança será capaz de desenvolver para atingir um novo desenvolvimento, conforme falamos. A referência que ela come, Ana Maria, Teorias Cognitivas. Outra referência que indico aqui é Fontes Martins, A Construção do Pensamento e da Linguagem. São recomendações, são da onde eu extraí esse entendimento, ok? Espero poder tê-los ajudado e conforme for estudando, estarei postando mais vídeos para que possam auxiliar e ao mesmo tempo interagir com colegas também da área que estão estudando, estão fazendo graduação, pós-graduação, estão talvez tentando alguma cadeira acadêmica ou até mesmo passarem em algum concurso. Beijo grande, até a próxima!